amados! Bem-vindos ao Minestra de Letrinhas! Hoje eu vou falar aqui sobre bibliofilia. Afinal, todos nós somos bibliofílicos por aqui. Para começar, o que é a bibliofilia? A gente entende que bibliofilia seja a pessoa que tem muito amor por livros, principalmente os raros, os preciosos, e os de valor cultural, aqueles livros antigos, manuscritos, pergaminhos, essa coisa toda. Hoje em dia, a gente entende que o bibliofílico, ele é aquela pessoa que realmente ama os livros, tem livros como algo precioso. É diferente do bibliomaníaco, nós vamos falar das duas diferenças daqui a pouquinho, tá? A bibliofilia tem a ver com a conservação, a manutenção desses livros, a higienização, como eu já mostrei para vocês que eu faço nesse vídeo que vai aparecer aqui, ó, que eu faço a higienização dos livros, colecionar e tratar os livros como algo precioso mesmo. Além disso, tem gente que traz a bibliofilia como um traço de personalidade. As pessoas que são mais introvertidas, as pessoas que preferem fazer atividades sociais sozinhas, mais reservadas, provavelmente elas sejam bibliofílicas porque estão imersas ali na leitura, na literatura, no universo literário. Não é uma regra, mas é uma generalização mesmo. Quem é bibliofílico geralmente é um pouco mais introvertido, um pouco mais tímido, um pouco mais reservado. Então a gente chama de bibliofílico ou bibliófilo. Os dois estão certos, são letrados, literatos, tá bom? Nesse vídeo que vai aparecer aqui também, eu já falei no meu canal que eu mudei a forma de tratamento que eu chamo os meus telespectadores. Antes eu falava livrófagos, bibliofílicos e bibliófilos. E eu mudei esse tratamento porque era um pouco difícil de falar, mas nesse vídeo eu explico o que é um pouquinho de cada um deles. Bibliófilo e bibliofílico é apenas para livros e revistas e coisas que se pode ler. O bibliofílico, ele procura conservar os livros através da higienização e da limpeza, como eu já mostrei nesse vídeo aí que vocês viram antes, o restauro, o armazenamento, o uso e consumo e a organização. Ou seja, o bibliófilo, ele vai não só tomar esses livros como preciosos, ele também vai organizá-los, vai fazer a higienização e limpeza, ele vai procurar restaurar esses livros. Eu tenho muita vontade de trabalhar com restauração de livros, mas no momento eu não tenho dinheiro, não tenho tempo, não tenho como me dedicar a um curso, porque é preciso fazer um curso, uma especialização, uma profissionalização para fazer isso. Essa não é a melhor forma de deixar os livros em pezinho assim. A melhor forma é essa daqui, porque isso daqui não danifica a lombada dos livros, danifica mais, mas fica mais bonitinho também. Então, geralmente a gente coloca eles assim, mas a melhor forma é mesmo essa daqui. O consumo tem a ver com a forma como você abre. Já falei disso um pouquinho no vídeo que eu falo sobre higienização, mas a primeira coisa é sempre usar uma capinha para proteger a capa do seu livro mesmo. A segunda coisa é não abrir ele assim, abri-lo sempre deixando aí em 90 graus a folha com a capa, para não quebrar a lombada. Não utilizar a orelha do livro para fazer a marcação, não utilizar coisas que possam danificar, então clipe de metal, flores, né? Tem gente que põe flor dentro do livro, não fazer isso. O bibliófilo, então, ele fica muito ligado nisso também, para realmente conservar e manter aí
a sua maravilhosa coleção de livros. Bibliofilia e bibliomania. A bibliomania, na verdade, ela é uma obsessão, uma mania, um transtorno psicológico, patológica e pode ser prejudicial. Porque o que ela é? A pessoa que coleciona livros simplesmente pelo objeto que eles são, pela sua estrutura, pela sua forma. Então a pessoa acha livros bonitos de se ter no estante. O bibliomaníaco, ele nem sempre ele vai ler esses livros, mas ele tem esse toque, essa necessidade de colecionar livros. Então é uma coleção aí sem necessariamente consumi-la. É classificada como patológica porque às vezes a pessoa perde o controle, ela compra livros que ela não precisa, ela compra vários livros mesmo livro, só que de diferentes edições. Isso é uma patologia, é um transtorno, certo? É diferente da bibliofilia, porque o bibliofílico ele se interessa pelo conteúdo dos livros, então pela história mesmo em si. Ele é curioso, ele quer saber qual que é aquela história. A maior diferença entre o bibliofílico e o bibliomaníaco é que um se interessa pela forma, e é uma patologia, e o outro ele se interessa pelo conteúdo mesmo, ele é um literato, ok? Uma coisa que é importante de dizer é que o bibliomaníaco ele pode ser bibliofílico também, não necessariamente ele não vai ler. A mesma coisa o inverso. O bibliofílico, se ele não se cuida, ele pode desenvolver a bibliomania. Então a gente sempre tem que estar atento também se a gente está comprando, adquirindo um livro só por tê-lo, ou se a gente simplesmente quer lê-lo, quer aproveitá-lo, quer desfrutá-lo. Já a bibliofilia, ele é um ato saudável. O bibliofílico ou o bibliófilo, ele tem 3 características que andam sempre juntas, que é a atração, a compulsão, ou seja, querer adquirir livros ou querer, não necessariamente adquirir, mas ter esse contato, ter essa imersão nesse universo dos livros, a busca por conhecimento, a pesquisa e o interesse especulativo, que é o investimento, que aqui a gente fala de investimento não só monetário, não só do tanto que ele vai gastar com essa bibliofilia, mas também o investimento de tempo, investimento de conhecimento, de curiosidade de querer conhecer, querer estar em contato, querer higienizar, querer conservar, querer adquirir conhecimento através dos livros. A gente sempre tem que pensar que o livro, ele, apesar de a gente ter uma coleção, a gente ter uma biblioteca, que essa palavra já significa coleção de livros, os livros eles são consumíveis. E segundo, eles precisam trazer algum retorno. Eu trago aqui 13 dicas para desenvolver essa bibliofilia, esse amor aos livros. Elas, assim, eu coloquei em ordem, mas não necessariamente você precisa seguir em ordem. Primeiro de tudo é criar o hábito diário de leitura. Já falamos muitas vezes aqui nesse canal por que é tão importante a gente ter o hábito de leitura. Se você não sabe ainda por que é tão importante ler, você não está acompanhando o canal direito. Volta nos vídeos que lá eu falo. Segundo, não ler apenas livros, mas principalmente eles. Ler também revistas, jornais, qualquer tipo de leitura. Ler livros de seu interesse. Não adianta nada você pegar Os Miseráveis para ler, sendo que você não tem o hábito de leitura. O que vai acontecer se você ler um livro que é complicado? Ao invés de desenvolver amor pela leitura, você vai desenvolver ódio. Resumindo, não vai te trazer um retorno, que é o que a gente quer aqui. A quarta dica é uma dica que parece até meio boba, mas é uma forma de incentivá-lo a ler mais, é
fazer a carteirinha na sua biblioteca municipal, ou na biblioteca da sua escola, da sua faculdade, do seu serviço, sei lá. Mas tenha uma carteirinha. Porque às vezes você não tem o livro que você quer ler, que você está super interessado, mas você não tem ele em casa e não achou lá na Amazon, no Kindle. Mas aí você vai lá na biblioteca, então você pode pegá-lo emprestado, lê-lo e depois devolvê-lo e tá tudo certo. A quinta dica é utilizar os apps de controle de leitura ou algum outro meio de registrar as suas leituras. Já falei, vou deixar o vídeo aqui onde eu falo sobre os apps de leitura que eu utilizo para fazer o meu controle. Eu também utilizava antigamente uma lista onde eu ia colocando todas as leituras que eu fazia por mês e por ano. Por que é importante você organizar a sua leitura, você ter essa forma aí de controle de leitura? Porque em um determinado momento você vai olhar e falar assim, eu tenho mais livros do que eu vou conseguir ler em minha vida inteira. Nossa, meu Deus, que drama! Mas calma, calma. Olha para o seu controle de leitura, veja o tanto que você avançou, o tanto que você já desenvolveu esse seu hábito, o tanto que você já é apaixonado pela leitura. O que importa na sua trajetória como leitor não é a quantidade de livro que você leu, mas a qualidade. E você observar obras que você já leu durante a sua vida inteira, você percebe o quanto que você evoluiu. A sexta dica é seguir os Instagrams e as páginas sobre leituras e livros. Quanto mais imerso e mais pessoas você vê que desfrutam da leitura, que estão inseridas nesse universo literário, isso é uma forma de motivar você a ser igual, a ser melhor, a superar-se. 7. Adquirir livros novos e bonitos, bem como boxes, séries de livros, etc. Porque quando você olha para a sua coleção e vê que você tem boxes de livros, que você tem os livros bonitinhos, que você pode arrumá-los de uma forma que, além de serem objetos consumíveis, eles são também itens de decoração, também é uma forma de motivar você a ler. Você fica olhando aqui, nossa, eu tô lendo esse box aqui, mas eu quero ler esse, então eu vou terminar logo esse para começar esse. Entendeu? Então, uma forma de você já desenvolver o hábito e o amor pelo livro também. Organizar e higienizar seus livros. Isso daí eu acho que eu não preciso nem falar de novo, já falei bastante nesse canal e no vídeo que eu deixei para vocês aí, pelo menos de 6 em 6 meses. Adquirir produtos e acessórios relacionados às suas leituras. Eu sei que nem sempre é fácil, mas você adquirindo algumas coisinhas somente que sejam relacionadas à leitura também é uma forma de você motivar-se a ler mais e uma forma de até você se identificar como bibliófilo. Apesar de ser algo que pode ser desenvolvido, você tem que se identificar com esse algo. Discutir sobre e participar de eventos sobre o universo literário. Feiras do livro, bienal, saraus de literatura, eventos nas escolas, sempre tem muito nas faculdades, participar de palestras que falem sobre literatura e livro. Clube do livro é uma coisa muito legal, que incentiva não só você, mas outras pessoas a estar no meio de pessoas que falam sobre o mesmo assunto que você. É uma forma de você adquirir sua identidade como bibliófilo e perceber também que você não está sozinho, que existem outras pessoas e que você pode discutir sobre aquela leitura maravilhosa que você fez. Promover a leitura em sua cidade, escola, família. Então isso também entrando já nessa questão de clube do livro, é uma forma de incentivar a leitura e a bibliofilia, mas não só. Você pode fazer saraus literários. Uma ideia muito legal é a geladeira literária. Não necessariamente precisa ser uma geladeira, mas a ideia é você fazer uma biblioteca, fazer um espaço onde você coloque alguns livros que você já os consumiu, você não vai mais aproveitar,
Então você disponibiliza esses livros para outras pessoas da sua cidade, da sua escola, e propondo que se faça essa troca. A gente fala de geladeira literária porque o primeiro projeto assim feito era uma geladeira antiga, um frigobar, que a pessoa não usava mais. Ela transformou todo esse frigobar e disponibilizou, então, como uma biblioteca coletiva. Assistir séries e filmes relacionados a livros ou leituras. Esse daqui já é para uma pessoa mais avançada como bibliófila, tá bom? Por quê? Porque senão, se você não for tão avançado assim, você vai acabar substituindo um hábito por outro. Tem a série do livro, eu vou preferir assistir a série do que ler o livro. Agora, se você já é um bibliófilo mais experiente, você vai assistir o filme, você vai assistir a série. Aí vai estar lá, baseado no livro de tal autor. Você vai falar assim, tem livro? Nossa, quero ler o livro. Vou ler o livro. A gente tem que ter esse cuidado de não substituir um hábito pelo outro. É legal você ler primeiro e depois assistir a série ou o filme. E não o contrário, a não ser que seja assim você pego de surpresa. E por fim, a última dica é o que? Acompanhar o Minestra de Letrinhas. Afinal, este é um canal dedicado à bibliofilia, dedicado ao universo literário, dedicado ao amor pelos livros e não só, mas também à literatura, à cultura literária de maneira geral. Aqui no canal a gente não fala só de livro, o propósito deste canal não é falar de livro em si, mas falar também de livros, falar de assuntos relacionados aos livros, mas não só. Nós temos também música, nós falamos um pouco sobre diabetes, porque eu sou diabética e eu acho legal falar sobre mim também aqui. Nós falamos sobre outras expressões literárias, tudo que estiver relacionado de alguma forma ao universo literário eu trago aqui no canal. Quem ainda não entendeu muito bem do que se trata este canal, pode assistir o vídeo de apresentação do canal. Eu vou deixar o reformulado aqui, porque eu já tinha feito ele há muito tempo, quando eu comecei o canal, mas depois eu dei uma editada para ficar um pouco mais compreensível para vocês. Então não deixem de assistir esse vídeo também, que vai ajudar a entender bastante coisa aqui do canal, certo? É isso, eu sou revisora ortográfica, produtora de conteúdos, queimadinhas de índio para todo mundo e até o próximo vídeo. Tchau!